Olá! Olha, hoje a gente vai mergulhar num tema assim, bem importante para quem busca uma vida espiritual mais autêntica, né? A virtude da discrétio, o discernimento. Isso, o equilíbrio. Exato. E como ela ajuda a gente a não cair nos exageros, sabe? No fanatismo, que às vezes vem disfarçado de zelo. Com certeza. A nossa conversa vai se basear bastante num livro do Tássio Siqueira, Discrétio, que bebe lá de São João Cassiano, dos Padres do Deserto e traz umas pitadas de psicologia também. Fontes muito ricas, né? Sim, e a ideia é a gente entender o que é essa discrétio, porque ela é tão crucial e como a gente pode diferenciar, sabe, o fervor que é falso daquele que é verdadeiro, que traz paz. Vamos lá? Vamos. Olha, é um ponto central mesmo. O Cassiano, ele não via a discrétio como uma virtude qualquer, não. Para ele era tipo a mãe guardiã e moderadora de todas as outras. A mãe, uau! Ele dizia que sem essa moderação sábia, as próprias virtudes podem virar vícios. Tem até aquela frase, né? Virtud senin sine discretione vitia sunt. As virtudes sem discernimento são vícios. Forte isso. Muito. E olha, não é só ter bom senso, tá? É mais profundo. É um dom espiritual mesmo, uma graça que a gente cultiva com humildade, sabe? Tem a ver com aquele discernimento dos espíritos que Paulo fala. Entendi. E a falta disso, bom, pode ser bem perigoso, né? O próprio Cassiano conta uma história que, nossa, me marcou. A do monge Heron. Ah, sim. O caso de Heron é um clássico exemplo disso. Um monge super austero, anos e anos no deserto. Décadas, né? Isso, décadas. Mas ele confiava demais no próprio julgamento. Demais mesmo. Rejeitava conselho, não queria nem saber da comunhão com os outros. Essa rigidez toda, sem discrécio. Deixou ele vulnerável, né? Totalmente. Aí a história conta que ele foi enganado, uma visão falsa, um demônio fingindo ser anjo de luz. Nossa Senhora. Pois é. E o convenceu a provar a fé e se jogando num poço. Ele até sobreviveu por pouco, mas morreu dias depois, irredutível no erro dele. Que triste. Mas é um alerta, né? Mostra como esse zelo sem medida, sem humildade, sem ouvir ninguém, leva para ilusão, para ruína mesmo. Mesmo parecendo santidade. Exatamente. E isso conecta direto com uma das raízes mais comuns do fanatismo, que é a soberba espiritual, o orgulho. Aquela sensação de ser melhor, né? Mais santo, mais sábio que todo mundo. Aí a pessoa não aceita conselho, se fecha. Isso. Tem aquela frase em latim, né? Tua superbia te superavit. O teu orgulho te derrotou. É bem isso. O orgulho cega, prepara a queda. Mesmo que a pessoa ache que está agindo por Deus. Cassiano já ligava muito a discrétio com a humildade. Faz todo sentido. E tem outra camada interessante que as fontes tocam, que é a perspectiva psicológica. Claro, sem querer reduzir tudo a isso, né? Mas elas apontam como certas vulnerabilidades, traços de personalidade podem aparecer de forma distorcida na religião. Como assim? Bom, por exemplo, traços ligados ao narcisismo. A pessoa pode usar a religião para buscar admiração, sabe? Para parecer superior espiritualmente. Ou então, uma instabilidade emocional, às vezes ligada a traços borderline, pode ser mascarada de fervor intenso, dramático. Aham. Mas aí falta aquela paz, aquela constância, que são marcas da espiritualidade autêntica, guiada pela discrição, entende? Entendi. Nossa, complexo. Mas então, como é que a gente pode saber o que é autêntico? Como diferenciar? Olha, as fontes lembram daquele critério fundamental da Bíblia: pelos frutos os conhecereis. Ah, sim, os frutos. Exato. O fruto do Espírito, que Paulo descreve: amor, alegria, paz, paciência, mansidão. Isso marca o discrécio. Em contraste, o fanatismo geralmente produz o quê? Inimizade, discórdia, raiva, divisão. É verdade. A paz, então, a paz interior e nas relações, seria um sinal bem forte da ação de Deus e da discretion, né? Um sinal fortíssimo. Onde tem muita confusão, amargura, briga constante. É difícil ser o Espírito Santo ali guiando, sabe? Com certeza. E para quem percebe que talvez tenha
caído num extremo desses, qual o caminho de volta? As fontes apontam alguns passos. Primeiro, claro, humildade. Reconhecer que a gente erra, que tem limite, buscar ajuda, um conselho, talvez um acompanhamento espiritual. Uhum. Depois, a docilidade. Aprender a ouvir a voz baixinha do espírito, sabe? Que muitas vezes inspira calma, moderação, silêncio, não agir por impulso. E a oração sincera, claro. Pedir luz, reconhecer as próprias misérias. E tem mais, né? Aquela coisa de matar o ego um pouquinho. Tipo, preferia fazer as coisas escondidos, sem buscar aplauso. Isso ajuda a controlar a vaidade, imagino. Ajuda muito a mortificação do ego e, claro, buscar curar as feridas emocionais, né? Perdoar, ser perdoado, reconciliar. É como voltar para o essencial, né? Para o primeiro amor, como dizem. Servir por amor mesmo, não por ideologia ou para se autoafirmar ou preencher vazio. Exatamente. Então, fica bem claro que o fervor de verdade, o autêntico, e a discreção, eles andam de mãos dadas. A sabedoria espiritual não esfria o zelo, não é? Ela canaliza, purifica e equilibra. Isso, evitando os extremos que machucam tanto, né? A pessoa e a comunidade. E cultivando a paz. Perfeito. E esse equilíbrio, é bom dizer, não é ser morno, não é mediocridade. É a justa medida que faz a gente caminhar direito. Se a paz é um fruto tão claro do espírito e um sinal da discrécio, como é que a gente pode, na prática mesmo, cultivar essa paz interior? Boa pergunta. Aquela serenidade que vem da humildade, da confiança em Deus. Não só a ausência de briga, sabe? Mas aquela paz de dentro. Como a gente cultiva isso nas nossas reações no dia a dia? Principalmente quando a gente se depara com algo que, parece errado, desordenado para nós. Fica aí para a gente pensar.